Bom dia a todos os participantes. Daremos início agora à palestra sobre drawback. Então, nosso tema hoje será passo a passo em operações com drawback. Verificaremos durante a palestra alguns tópicos relevantes deste regime aduaneiro especial. Eu sou Carla Regina Pinheiro, a palestrante de hoje. Sou formada em Comércio Exterior pela Faculdade da Univille, em Joinville, Santa Catarina. É formação em Administração com habilitação em Comércio. Tenho especialização em Direito Aduaneiro e Comércio Exterior pela Universidade do Vale do Itajaí. Tenho 5 anos de experiência na área de comércio exterior e atualmente atuo como assessora técnica aduaneira, mas principalmente como especialista no regime aduaneiro de drawback. Também sou despachante aduaneira e instrutora da Abracomex no curso de formação de despachante aduaneiro. Bem, então agora, antes de iniciarmos o conteúdo da palestra, veremos como será a dinâmica dessa palestra de hoje. Então nós teremos 2 blocos de 15 minutos de explanação e depois mais 5 minutos para as questões. Um bloco de 10 minutos para finalização do conteúdo e depois um bloco para questões novamente. Com relação às questões, elas deverão ser anotadas, para que sejam apresentadas no momento em que abrirmos então o bate-papo, que será através do chat, que você pode fazer as suas perguntas ou falando pelo microfone. Por isso é importante você anotar, porque vai ter o momento correto. As questões que não forem abordadas, que a gente não conseguir abordar aqui durante a palestra, deverão ser postadas no fórum do portal de ensino. Para aqueles que não são os alunos, deverão então fazer o cadastro. Ele é gratuito e pode ser feito ali pelo portal de ensino da Abracomex, www.abracomexonline.org, curso Free Trial. Então também quero lembrar a todos os participantes que temos um curso online abrangente sobre o tema e todas essas informações estão disponíveis no site da Abracomex. Aspectos gerais do drawback. O drawback, ele é um regime aduaneiro especial, foi criado em 1966 pelo Decreto-Lei 37, que está válido inclusive até hoje. E ele veio com o intuito de incentivar as exportações. Incentivando as exportações, deu benefício às empresas brasileiras para desoneração de tributos. Ele é um regime muito democrático. Nós temos vários regimes aduaneiros especiais, no entanto, o drawback é um dos mais democráticos. Por que democrático? Porque ele atinge e alcança todos os segmentos, não faz nenhuma restrição. Então é um regime muito bom de se trabalhar em todos os segmentos. Primeiro momento, iremos ver então as modalidades deste regime. Nós temos 3 modalidades de drawback: suspensão, isenção e restituição. Desde o ano de 2010, final de 2010, passou a se chamar integrado suspensão ou suspensão integrado. Das 2 formas está correto. E agora, recente, nós tivemos também no início de 2011, a inserção para a mesma, do integrado também para a modalidade isenção. O que então isenção, o que a suspensão aborda? Aborda a importação e a compra no mercado interno e suspende os tributos. O isenção
Ele é a importação e também a compra no mercado interno com a isenção desses tributos. O restituição é a importação com a utilização de um crédito tributário. A gente vai ter possibilidade de verificar cada uma dessas modalidades mais à frente nos slides. Vamos começar então com o nosso suspensão integrado. Antes eu gostaria de apontar para vocês aqui as submodalidades. No integrado suspensão, a submodalidade é o comum, o intermediário e o genérico. No isenção, observem que o genérico não está contemplado, mas a gente tem ali o comum, o intermediário e as operações especiais. As operações especiais são elas: importação e fornecimento no mercado interno. Tanto embarcação quanto fornecimento no mercado interno também estão contemplados no integrado suspensão. Integrado suspensão comum. O que é o integrado suspensão, como a gente viu ali na frente, a importação ou aquisição do mercado interno, para depois suspender os tributos. Ele pode ser feito de forma combinada ou não. O que isso significa? Que se eu tiver uma empresa que importe e também cumpre insumos no mercado interno para industrialização e posterior exportação, eu poderei utilizar os dois, importação e aquisição no mercado interno. No entanto, se eu apenas importo, também posso utilizar essa mesma modalidade, suspensão comum, do drawback integrado. Eu não importo, eu só adquiro no mercado interno, industrializo e exporto. Também posso utilizar, me beneficiar do integrado suspensão comum. Então, ele contempla as duas situações que podem acontecer separadas ou combinadas. Lembrando que quando a gente fala de suspensão, existe a obrigatoriedade da exportação posterior à compra dos insumos, seja por importação ou aquisição no mercado interno. No momento em que eu importo, eu suspendo esses tributos. Em contrapartida, realizo a exportação posterior. No suspensão intermediário, integrado suspensão intermediário, exige aí uma negociação, um relacionamento de parceria muito grande com o fornecedor. Nestes casos, a empresa importa, faz o pedido do drawback primeiro, é a beneficiária do drawback, do regime, podendo então suspender os tributos. Ela realiza a importação ou aquisição no mercado interno, industrializa e vende para uma outra empresa aqui no mercado interno que efetivará a exportação. Vamos tentar colocar isso num exemplo. Então, eu sou a empresa A que importa o fio. Eu primeiro pedi o meu drawback, meu pedido de drawback, meu pleito foi deferido, eu já tenho um número de ato concessório, importo o fio, suspendo os tributos nesta importação, trago para dentro da minha empresa, industrializo, faço tecido. Então, eu deixo o tecido pronto e vendo para a empresa B, lembrando que eu sou a empresa A. Vendo para a empresa B, fazendo então uma nota fiscal de venda no mercado interno. Essa empresa B pega o tecido e industrializa novamente. Então, vejam que ocorre dois processos produtivos. O primeiro, do fio para o tecido, e agora do tecido, que vai para a linha de produção, que é feito camisetas. Então, a empresa B vai exportar a camiseta, comprovando o meu fio que foi importado com suspensão. Por que, então, que a gente diz que precisa existir uma grande parceria entre a empresa A e a B, o fornecedor e o cliente? Porque se a empresa B não cumprir o compromisso de mencionar o número do ato concessório no seu registro de exportação, a empresa A não consegue comprovar a sua importação com suspensão
necessitando então de regularização. Essa regularização seria recolhimento de todos os tributos devidos no momento da importação, lembrando que vai incidir multa e juros Selics acumulados. Então fica aí um custo muito alto para a empresa. Outro ponto importante que eu quero lembrar para vocês aqui da questão do intermediário é que o que é intermediário é o produto, não a empresa. A empresa, ela é sim responsável legal pelo cumprimento do drawback, porque ela é a beneficiária. O produto sim é o intermediário, porque ele vem para uma empresa, vai para outra e posteriormente é exportado com outro produto final ainda. Lembrando que para comprovação é obrigatório a inclusão da nota fiscal de venda no mercado interno dentro do drawback para a empresa B e efetivamente também colocar o RE, o enquadramento correto, que é o 81103 neste caso, para que comprove o drawback, liquidando assim o seu compromisso. Integrado suspensão genérico. O integrado suspensão genérico, ele hoje alcança poucas empresas, porque o DSEX, que é o órgão anuente de deferimento do ato concessório, do regime de drawback, menciona que as empresas apenas podem ser beneficiárias de um regime de um drawback suspensão genérico, uma vez que não consigam mensurar todas as quantidades que serão importadas para a industrialização do seu produto final. E a maior parte das empresas, quando vão exportar um determinado produto, já sabem no início o que vai ser preciso comprar no mercado interno ou importar para a industrialização desse produto que será no final exportado. Entanto, poucas empresas hoje possuem esse regime aduaneiro de drawback na modalidade genérica. No entanto, vale ressaltar que locomotivas, exportação de locomotiva, de aviões, ainda é muito utilizado esse genérico. Aonde está a diferença? No momento em que você vai colocar os insumos importados, você teria que abrir um item para cada NCM de importação. No drawback genérico não há essa necessidade. Você coloca uma NCM genérica e vai importando sem discriminação. No entanto, vale ressaltar que no momento da baixa deste ato concessório, será obrigatória a apresentação de um laudo técnico, onde vai posicionar todos os insumos importados, vai ter que apresentar todos os insumos importados, qual foi a aplicação desse insumo no produto exportado. Então, ele é mais fácil na hora da importação, no entanto, é um pouco mais difícil para a comprovação, porque você vai ter que, de qualquer forma, colocar qual a quantidade, qual foi a usagem do insumo importado no produto exportado. Agora, até esse momento, a gente tinha falado, deixa eu voltar aqui então para a gente ficar no suspensão. Até agora a gente falou de suspensão, que é o quê? Relembrando, é importação, suspensão e posterior exportação. Agora a gente vai falar do integrado isenção. O integrado isenção, ele é diferente. A gente está falando de passado aqui. Ele permite que eu importe e isente os meus tributos sem mais obrigatoriedade da exportação. Por quê? Porque lá no passado, o prazo do integrado isenção, ele é 2 anos. Então, se nós estamos hoje em outubro, eu vou poder pegar as importações e exportações de outubro de 2009 até outubro de 2011. Ele é 2 anos passados. Então, tudo que eu importei ou comprei no mercado interno nos 2 últimos anos, recolhi tributo integral, industrializei e exportei, eu consigo fazer um pedido, aí não mais para o DSEX, é o outro órgão que é anuente para o drawback isenção, é o Banco do Brasil, eu encaminho o pedido explicando, olha, eu importei
tantos quilos de aço, industrializei e exportei tantos parafusos. Então, eu recolhi tributo, agora eu quero trazer novamente o aço. Por que eu até toquei no assunto do aço? Importação de aço anterior, exportação de parafuso e agora eu quero importar aço novamente. Porque o integrado isenção, ele alcança, ele contempla para mercadorias idênticas ou equivalentes. Então, eu só posso importar com isenção aquilo que for idêntico ao que eu importei no passado ou que for equivalente. Vamos que a espessura desse teu aço mudou um pouquinho, aí você vai ter que justificar. Continua o mesmo aço, ele é equivalente ao que eu trouxe no passado, só mudou um pouco a espessura, mas eu vou fazer o mesmo parafuso com a mesma qualidade, por isso que eu vou poder importar em quantidade e qualidade equivalente. Isso é bem importante a gente ressaltar e a gente lembrar aqui. O restituição. No drawback restituição é outro órgão anuente novamente. O órgão anuente do restituição é a Receita Federal do Brasil. O restituição é parecido com isenção, a única questão que muda, quer dizer, sim, tem vários tópicos ali que mudam, mas o principal é que eu não preciso trazer mais a mesma mercadoria. Eu posso trazer uma outra mercadoria que não seja nem equivalente nem idêntica. Vamos dizer o caso. Eu trouxe o fio, vamos usar o fio novamente, eu fabricava tecido. Agora, eu descobri um outro nicho de mercado e vou começar a exportar camiseta. E eu vou importar o tecido pronto, que não é nem equivalente, nem idêntico. Então, eu não posso utilizar uma isenção. Eu vou pedir uma restituição, onde eu vou entrar e apresentar. Eu importei o fio, recolhi tributo e exportei tecido. Agora, eu quero utilizar aquele valor de tributo que eu recolhi para trazer outra mercadoria. Por isso que a gente chama de crédito tributário, diferente do isenção, que é reposição de estoque. Agora a gente vai abrir então para o bate-papo, para que vocês possam lançar aí as suas questões. Teremos então 10 minutos para o bate-papo.
Eu expliquei, mas acabou não saindo o som. Vamos de novo então. Cola Sante perguntou se a gente podia voltar um pouquinho no suspensão intermediário. O suspensão intermediário, ele vale para quando você tem uma operação intermediária de produto. Então, eu importo o fio, como a gente usou o exemplo, né? E eu coloco o fio e suspendo os tributos, transformo em tecido, posteriormente eu vendo para a empresa B, que vai passar por um processo industrial novamente e vai exportar, vinculando o número do ato concessório do meu drawback nessa exportação. Lembrando que tem que ter 2 processos industrial, o meu do fio para um tecido e do tecido para a camiseta. Não pode a empresa B vender o meu tecido, porque isso é revenda. Daí descaracteriza o meu drawback. Foi respondida, era essa a tua dúvida do intermediário? Ok. Kelly pergunta, no drawback e restituição, como deve ser feito o processo junto à Receita Federal? Apresenta-se as DIs? Exatamente. Apresenta-se as DIs. Você vai fazer através de protocolo, um ofício, mencionando neste ofício quais são as DIs que você importou, recolheu os tributos, né? E também, não só as DIs, você vai ter que apresentar também os registros de exportações, porque lembra que para a gente pedir restituição, eu já tenho que ter cumprido o meu compromisso, que era o quê? A importação e a exportação do insumo. Exatamente, as REs também. Então, você vai colocar que você importou, recolheu tributo e exportou, e agora você quer restituir aquela quantidade de tributo, apresentando para a Receita Federal. Apenas tem que ficar muito atento, porque no drawback e restituição, o meu prazo é muito pequeno para o meu pedido. Então, eu só posso pedir o restituição para a Receita Federal respeitando o prazo de 90 dias após o registro da DI. Desculpa, após a exportação. Então, eu importei, industrializei e exportei. No momento em que registro a minha exportação, eu tenho 90 dias para pedir o meu drawback e restituição. Se eu perder esse prazo de 90 dias, eu não posso mais pedir fazer o pleito de restituição, a não ser que quando eu veja que está vencendo meus 90 dias, eu entre com um processo na Receita solicitando prorrogação para pedido de restituição, de drawback e restituição. Isso também é possível. Aí ele vai se ampliar para 180 dias. Então o prazo dele é pequeno, mas tem que ser respeitado, senão ele não está contemplado. Tem muito pouco, então a Rosana ela faz um comentário, então deve ter pouco drawback e restituição. É muito pouco, sim. Hoje, a modalidade mais utilizada é o drawback suspensão. O drawback restituição é bem pequena, uma parcela bem pequena perante todo o drawback utilizado. Em segundo lugar, vem o isenção. Bem, vamos dar continuidade então à nossa palestra agora. Depois, a gente volta para a questão do bate-papo novamente para as perguntas. Ok, então aqui a gente tem a questão dos nossos tributos. Então, vamos tratar primeiro da questão do integrado suspensão. O integrado suspensão suspende os tributos de importação e de aquisição no mercado interno de forma diferente. Na importação, eu vou conseguir suspender todos os tributos federais, o I, o IPI, o PIS, o COFINS, e aqui também contempla o nosso ICMS. Então, de cada estado, a alíquota é diferente, mas ele também é suspenso a nível nacional. Em qualquer estado que estivermos, o ICMS também suspende no drawback integrado suspensão. Uma novidade, na verdade sempre contemplou, mas a gente observa em contato com as empresas, com pessoas que vão iniciar o processo de drawback,
que é uma grande surpresa para todo mundo, que o adicional de frete de renovação da Marinha Mercante também está suspenso. Bem, então o adicional de frete, quando a gente importa de forma marítimo, né, no modal marítimo, tem que recolher 25%. E quando você faz sobre o frete, 25% sobre o frete. E quando você faz sobre drawback, você não precisa recolher nenhum AFRMM. Na aquisição do mercado interno, então como é compra no mercado interno, nós não temos imposto de importação, mas suspendemos os tributos federais, IPI, PIS e COFINS. Então verifiquem que na aquisição do mercado interno, o ICMS ele não está contemplado. Eu tenho que recolher o meu tributo estadual. Com relação aos tributos que são isentos, então tratando agora do integrado de isenção, quando eu faço a importação, eu vou suspender o imposto de importação também, eu vou isentar o imposto de importação, o IPI, o PIS e o COFINS. Já o ICMS nesta operação de isenção não está contemplado. Mas a FRMM, o adicional de frete da renovação da Marinha Mercante, também contempla no integrado isenção. Quando eu faço aquisição no mercado interno, é a mesma situação do integrado suspensão. Isenta apenas os tributos federais, o IPI, o PIS e o COFINS. Mais uma vez, o nosso amigo ICMS não está contemplado nesta modalidade. Agora vamos falar de prazos. Para eu abrir um ato concessório, eu vou ter que mandar o meu pedido, o meu pleito, para o DSEX. Então eu faço lá o meu pedido informando as minhas importações necessárias para determinada exportação, a minha aquisição no mercado interno, que também será necessária para aquela determinada exportação. Isso se falando de drawback integrado suspensão. Então, quando eu emito esse drawback, que ele é eletrônico, tudo via Siscomex, na frente a gente vai ver como que é esse acesso ao Siscomex. Então, esse deferimento, o DSEX tem 30 dias corrido para deferir ou não. Ele também pode emitir uma exigência. Então, é importante a gente saber que no momento em que o DSEX faz uma exigência, antes de deferir o nosso ato, ele passa para a gente a responsabilidade, ele passa para a empresa esse prazo de 30 dias de resposta. Então, eu vou organizar os documentos de resposta, que pode ser vários, dependendo do que a gente importar, do que a gente exportar, ele pode solicitar a apresentação de laudo técnico. Por isso é muito importante, antes de eu abrir um ato concessório, eu já ter o laudo técnico deste produto pronto dentro da minha empresa. E esse laudo técnico ele deve ser assinado por engenheiro credenciado, que vai responder qualquer pergunta, qualquer situação junto ao órgão. Então, ele devolve esse prazo para a gente de 30 dias, onde teremos que fazer o protocolo de resposta. Algumas vezes, ele permite que seja respondida a exigência pelo sistema. Outras vezes, ele solicita que seja apresentado o documento via correio, via ofício. Eu vou organizar esse ofício, esse laudo técnico. Algumas das vezes eles pedem a amostra do produto, onde eu vou ter que organizar amostra pequenas, mandar em caixinha por correio, para que eles possam fazer a análise do produto. Quando faço o protocolo em Brasília, no DSEX, da minha resposta, retorna novamente os 30 dias. Então, isso é importante a gente ter em mente, que um drawback ele pode levar, então, até 90 dias para o deferimento. Então, 30 dias ele tem para análise, pode fazer uma exigência, mais 30 dias que eu respondo, e aí depois mais 30 dias para uma nova análise. Se estiver tudo de acordo, ele pode, então, deferir o nosso pedido, ou indeferir o pedido do drawback. Quando indeferido,
não quer dizer que a empresa não possa fazer um novo pedido de drawback. Pode sim. Pode fazer quantos pedidos de drawback, quantos pleitos acharem necessários. E aí sim você vai se adequando conforme a exigência, porque ele vai te dizer o porquê que não deferiu. Ah, não deferiu porque teu índice, teu percentual entre importação e exportação ficou muito alto. Aí você vai lá, arruma a sua importação, arruma a sua exportação, deixa ela mais coerente e faz um novo pedido. Sem problema nenhum. No entanto, vale ressaltar que os pedidos de drawback, os pleitos de drawback junto ao Siscomex hoje, 90% deles têm sido através de deferimento automático. Melhorou muito desde que o drawback é eletrônico. Então você lança as informações todas dentro do drawback eletrônico, dentro do Siscomex eletrônico. O DSEX vai analisar suas informações, fazer cruze entre importação e exportação, não vendo nenhuma inconsistência, nenhuma incoerência. Muitas vezes a NCM de importação que abrimos no ato concessório, que colocamos no ato concessório de importação, não tem correlação com a NCM de exportação. Isso também é um outro motivo de exigência. Não tendo nenhuma dessas situações, 90% dos atos concessórios têm sido deferido automaticamente. Então é um percentual bastante grande. A questão de prorrogação. Quando eu abro o meu ato, ele tem validade de 1 ano. Há um tempo atrás, então muitos de vocês podem ter esse conhecimento de que o ato concessório começava a ter validade a partir do registro da primeira importação. Então, eu abri o meu ato em janeiro e eu ia realizar a minha importação só lá em maio. Ele começava a ter validade a partir de maio, não de janeiro, quando eu deferi o meu ato. Agora é diferente. O meu ato concessório tem validade a partir do deferimento do meu ato. Então, se eu abrir o meu ato e ele teve deferimento em janeiro, ele vai valer de janeiro em diante. É 1 ano para frente. Então, janeiro de 2011 vai ter validade até janeiro de 2012. E eu tenho que controlar a prorrogação deste ato concessório. Eu, como empresa, ou o meu assessor de drawback vai ter que controlar a prorrogação deste ato concessório. Então, antes de vencer, não pode ser posterior ao vencimento. Se você se vencia dia 1º de janeiro e você vai tentar prorrogar dia 2 de janeiro, o sistema não vai permitir. Você tem que respeitar o prazo com antecedência. Então, você tem que fazer antes do vencimento, de a mais tardar. O importante é que você faça com bastante antecedência. Você pode fazer com 3 meses, 4 meses antes de vencer o teu ato. Mas caso você não pôde fazer com 3, com 4 meses de antecedência, você tem que respeitar esse prazo. Até dia 30 de dezembro de 2011, você tem a obrigatoriedade de pedir a prorrogação deste ato, que é online. Eu entro dentro do meu ato concessório e clico lá em prorrogar ato concessório e ele vai prorrogar por mais 1 ano. Então, ele vai passar de janeiro de 2012 para janeiro de 2013, onde é o final do meu prazo de comprovação. A baixa do ato, ela tem 60 dias após o vencimento para eu baixar. Neste caso, lembrando dos ajustes. Os ajustes, o que é o ajuste? Quando eu vou mandar o meu ato concessório para baixa, os meus itens de autorizado, tanto de importação quanto de exportação, têm que estar iguais aos itens realizados. Esse ajuste ele tem que ser feito dentro do prazo de validade do ato. Mas se eu realizei os ajustes dentro do prazo de validade, eu tenho 60 dias posterior ao vencimento do meu ato para eu encaminhar ele para baixa. E como já foi falado no slides anterior, o pleito restituição, ele tem 90 dias após o registro da DI para que eu faça o pedido dele. Então, algumas premissas aqui do ato do regime aduaneiro de drawback. A habilitação do regime. O que é a habilitação do regime? Eu só posso pedir um ato concessório de drawback se a minha empresa estiver habilitada no radar. Então, a habilitação no radar, no Siscomex, na modalidade apropriada para cada empresa, né, deve ser feita junto à Receita Federal. Uma vez que eu tenha habilitação, eu posso fazer o meu pedido de drawback.
E a habilitação do regime do ato concessório, ele é feito online quando a gente fala de suspensão. Quando a gente fala de isenção, ele é feito via papel ainda, né? Então, a gente teve informação do Seminário de Brasília, que teve essa semana, que o ato concessório isenção também está aí em trâmites para ficar online, via sistema. Por enquanto, ele ainda é meio papel, meio físico, que deve ser apresentado para o Banco do Brasil. E o restituição também é papel, não tem previsão, por enquanto, de ser online, e é feito, então, para Receita Federal. Outra premissa que a gente deve tomar cuidado. O drawback é para consumo, para industrialização, para beneficiamento, para montagem. Ele não se aplica para revenda. Eu não posso importar o parafuso, trazer o parafuso para minha empresa, embalar ele e exportar o parafuso. Isso não é drawback, isso é revenda. Eu tenho que trazer o insumo, passar por um processo industrial e aí sim exportar. Tem que industrializar. Outra questão que deve ser bastante percebida é a agregação de valor. Eu não posso trazer um produto por um e vender por um. Tem que ter agregação de valor. Eu tenho que importar um insumo que venha para a minha empresa, onde eu industrialize e agregue valor ao meu produto exportado. Essa questão de agregação de valor é muito importante, porque o nosso ato concessório defere automático dentro dos 90%, como a gente comentou ali, se o meu percentual de agregação estiver bom. Como que eu verifico esse percentual? Até 40% ele é bom de agregação. Então, como que eu chego nessa conclusão, nesse 40%? Eu pego o meu CIF de importação, divido pelo meu FOB de exportação. Eu vou ter um percentual. Pego o meu valor de mercado interno, divido pelo FOB de exportação e eu tenho mais um percentual. Eu somo o meu percentual de importação, o meu percentual de mercado interno e vai ser o meu índice de agregação de valor. Meu percentual, importação versus exportação. Então, se ficar até 40%, ele é um percentual bom. Acima disso, é passível de justificativa junto ao DSEX. Toda a quantidade importada sob drawback deve ser exportada. Então, se eu trouxe 100 toneladas de aço, as 100 toneladas de aço têm que ser exportada. Ainda é exigido, dentro da legislação, o físico. O que vir sob drawback tem que sair sob drawback. Então, eu não posso trazer uma chapa de aço e utilizá-la para o mercado interno e pego outra do mercado interno e faço meu parafuso de exporto. Não posso. O físico é ainda exigido para comprovação. Já temos uma portaria que traz a possibilidade aí, logo, de a gente não ter mais essa obrigação da vinculação física. Mas, por enquanto, essa portaria não está vigente. Então, deve sim respeitar o princípio da vinculação física. Para isso, é importante ter aí uma separação do estoque do que veio com o regime aduaneiro de drawback, com suspensão de tributo. Então, falando de Siscomex agora, quando a gente está falando aí de drawback, suspensão integrado, o meu Siscomex ele pode trazer ali, né? Primeiro passo que eu tenho que fazer, montar o meu ato concessório dentro do Siscomex. Então, eu solicito o meu ato, lançando as minhas importações, lançando as minhas exportações, a minha aquisição no mercado interno, tudo redondinho lá dentro. Mando para o DSEX analisar, ele vai analisar, deferir o meu ato. Após eu deferir o meu ato, dentro do próprio Siscomex, faça a vinculação da LI e da DI. Isso é automático. Hoje, eu não preciso mais digitar a minha DI que foi sob drawback. No momento em que eu registro a minha DI, eu lanço o número do ato concessório, ele já vai vincular automaticamente. Já no mercado interno, na minha compra de nota fiscal do mercado interno, eu tenho que digitar. Então, eu vou ter que
pegar a minha nota fiscal e lançar dentro do Siscomex, manualmente. A vinculação do RE também é automático. Então tem ali até, inclusive, no anexo 9 da portaria SESEX 23, uma instrução sobre essa vinculação da RE, que é bem importante observar. E lembrando que eu sempre tenho que ajustar o meu ato concessório no DSEX, que é no Siscomex, que é aquilo que a gente falou, o autorizado igual ao realizado, para posteriormente eu enviar para a Baixa. A abrangência do regime, como eu comentei alguns tópicos já ali na frente, mas vamos só relembrando. Então, eu tenho a obrigatoriedade que o meu insumo sofra transformação, que é aquela que caracteriza num novo produto, num novo insumo. Então, eu trago uma chapa de aço e transformo num parafuso. Isso é transformação. Tem que sofrer a transformação ou os outros tópicos abaixo. Pode ser o beneficiamento. Caracteriza em modificar, eu aperfeiçoo, dou uma nova aparência a esse produto. Então, eu trago o parafuso sem a rosquinha no parafuso. Então, eu levo para minha empresa e beneficio, faço a rosquinha do parafuso. Isso é um beneficiamento, o produto continua o mesmo, mas eu beneficiei. Antes ele não tinha utilização, agora ele tem utilização, aperfeiçoei. A montagem consiste em reunir vários produtos que transformem num kit, geralmente. Então, montagem, um kit de primeiros socorros. Eu trago atadura, eu trago band-aid, eu trago seringa, enfim, vários itens de primeiro socorro de vários lugares. Compro no mercado interno alguma coisa, levo para minha empresa e monto. E aí eu vou colocar num estojo e vou vender um kit de primeiros socorros. Isso é montagem. Eu trago peças de máquinas e monto uma máquina, exporto a máquina. Isso é montagem, é passível de drawback. Renovação ou recondicionamento, que consiste em renovar, em restaurar um produto para utilização. Produto pronto, vem sob drawback, mas ele não estava funcionando, eu renovo ele, deixo ele prontinho e exporto. Acondicionamento ou reacondicionamento é o que importa em alterar a apresentação do produto. Eu coloco uma embalagem e deixo ele pronto. Um grande exemplo para o acondicionamento é a importação de óleo, de azeite. Então, eu trago o meu óleo a granel, o produto é pronto, eu não modifico ele, eu não transformo ele, eu não beneficio ele já está pronto para consumo. No entanto, eu trago ele a granel, eu não consigo levar isso para o consumidor final dessa forma. Então, eu trago para dentro da empresa a granel e utilizo a embalagem plástica para colocar, ou em alumínio, para colocar o azeite. E aí sim ele é um produto que vai poder ser destinado ao consumo final. Isso sim é condicionamento. Não se confunde com embalagem, com embalagem secundária. Isso é uma embalagem primária. Sem essa embalagem eu não consigo vender o produto. Como que eu liquido o meu ato concessório? Existem essas possibilidades. Eu exportando, importo e exporto tudo. Eu importei parcial ou total, vou devolver. Eu exportei alguma coisa, no entanto não consegui exportar tudo, eu vou devolver esse produto. Devolvendo esse produto para o meu fornecedor lá fora ou para o meu fornecedor no mercado interno, eu também comprovo o meu drawback. Mas não é, para mim não compensa não vou conseguir exportar, mas também não compensa devolver a título de custo e tudo mais, então eu vou destruir essa mercadoria. Também eu liquido o meu compromisso com a destruição. Vai envolver a Receita Federal, que vai acompanhar o processo de destruição, mas eu também comprovo. Uma mercadoria que foi sinistrada, também liquida o teu compromisso. Ou eu não quero nenhuma das opções acima, porque eu vou utilizar essa mercadoria para o mercado nacional. Então, eu nacionalizo, recolhendo todos os tributos da data do registro da DI, com juros e multas. Também consigo liquidar o meu compromisso dessa forma. Então, vamos à frente. A baixa. Como que eu faço a baixa do meu ato concessório? Se eu importei
e exportei tudo na totalidade, é baixa regular. Se eu importei, exportei parte ou não exportei nada, então se eu exportei parte, eu faço baixa com nacionalização total, quando eu recolho os tributos da data do registro da DI. Se eu não exportei nada, eu faço baixa com nacionalização total, não parcial então, recolhendo todos os tributos da data do registro da DI. Baixa com recolhimento total ou parcial dos tributos. Isso é quando eu compro no mercado interno, não exporto parte ou não exporto nada. Então, quando é a aquisição do mercado interno, eu coloco lá que foi baixa com recolhimento total ou parcial dos tributos. Quando eu tenho sinistro, é baixa com sinistro. Quando eu tenho devolução, é baixa com devolução. Quando eu tenho destruição, baixa com destruição. Importante ressaltar que muitas empresas cometem o erro de colocar baixa regular quando não é regular, quando teve nacionalização. Então, neste caso, é errado. Eu tenho que sim informar, porque todas as possibilidades estão corretas. Todas as formas ali é a liquidação do meu compromisso. E se eu tive várias operações, eu exportei, eu nacionalizei, eu recolhi tributo e eu destruí, vamos dizer, num único ato concessório, como eu devo fazer a baixa? Eu devo informar baixa com nacionalização, com devolução e com destruição. Tudo ali informado. Isso não é errado, é o mais correto. Então, vamos para frente. Inadimplemento. O inadimplemento deve ser cuidado para que não ocorra. Ele ocorre quando? Quando eu não exporto tudo ou eu não exporto parte daquilo que eu importei ou comprei no mercado interno. Lembrando que eu tenho que exportar na totalidade. Caso não ocorra e eu não justifique, não faça nenhuma das situações aqui anterior, para baixar o meu ato, nacionalizar, se eu devolver, destruir, então eu vou ter um inadimplemento do meu ato. Ele ocorre com inadimplemento total quando não exporto nada e não regularizo. E parcial quando eu exporto parte, e também não regularizo a parte que ficou no mercado interno. Para que não ocorra o inadimplemento, eu preciso então regularizar isso, porque senão vai acontecer de inadimplir. E inadimplindo uma vez o seu ato concessório, você não consegue modificar esse status. Você vai ficar com esse status de inadimplemento, ter o CNPJ, o CNPJ da beneficiária desse drawback vai ficar centralizado. Muitas vezes você não consegue tirar uma certidão negativa com efeitos de positiva, ou até mesmo nem abrir um novo ato concessório, porque o teu ato concessório, o teu CNPJ está centralizado. Então, essa situação de inadimplemento deve ser evitada. Então, agora, para a gente finalizar, vamos verificar aqui como é a questão do acesso. Como que eu faço meu acesso? Então, o site é o do MDIC, o site do governo. Então, é www.mdic.gov.br e ele abre essa página que vocês estão visualizando. Então, tem ali a flechinha, a primeira flechinha vermelha do lado esquerdo, ela aponta ali que a gente deve clicar no ícone Comércio Exterior. Aí ela abre essa página ali do lado direito, onde tem Siscomex. Às vezes está escrito Siscomex e às vezes está escrito acesso ao Siscomex, ele fica mudando. Então, você clica ali naquele ícone Siscomex. Aí ele vai te abrir essa página. Então, você tem que ter acesso ao Siscomex para você poder abrir o teu ato concessório, como a gente falou lá atrás. Sua empresa tem que ser habilitada no radar, e para você ter uma senha de acesso ao Siscomex. Então, ou o teu despachante, ou o teu assessor de drawback, ou a empresa própria vai ter que ter essa senha de acesso ao Siscomex para poder abrir o teu ato concessório. Então, até aqui você consegue vir sem senha. E aí você escolhe o que você quer. Tem ali exportação web, drawback integrado, drawback suspensão e tabelas da web. Então, você vai escolher, neste caso que a gente está trabalhando hoje, drawback integrado. Só assim para ficar aí, para que vocês saibam o que quer dizer esse drawback suspensão,
é para as operações especiais, que são de fornecimento no mercado interno e para embarcação. Os demais é tudo no drawback integrado. Então, você clica em drawback integrado, ele vai aparecer essa nova página aqui, aonde daqui para frente você só consegue se tiver acesso. Ou por certificado digital do lado esquerdo, ou por CPF e senha de acesso ao Siscomex. E aí vai te abrir a página do drawback. Uma vez que você esteja dentro dessa página, você vai conseguir começar a construção do teu ato concessório. Então você clica ali em operações e ele te abre uma abinha com todas as opções, as possibilidades do drawback, que é o quê? Eu vou incluir um novo ato concessório, que o primeiro momento seria isso. Eu vou incluir um novo em digitação, ou vou copiar um ato que já existe para não ter que ficar digitando novamente, né? Então, eu vou alterar o ato concessório já existe, mas eu quero alterar os itens de importação ou os itens de exportação, que isso é possível. Não quero nada disso, quero só consultar para ver como é que está o meu ato. Então, eu vou ali em consultar. Vou também em status do ato, imprimir o ato, solicitações, quero cadastrar a nota fiscal. Lembra que a gente comentou ali atrás que as notas fiscais do mercado interno eu tenho que fazer manual? Então é por aqui, eu clico ali em cadastrar nota fiscal e vai abrindo os campos e eu vou preenchendo. Ou não, meu ato concessório já está fechando, já está dentro do prazo dele, eu vou baixar. Então eu vou ali em baixar o ato concessório e vou informando os dados que ele vai me pedindo. Aqui só para a gente, uma dica para vocês, onde vocês vão pegar mais informações, a gente está acabando a palestra agora, mas para vocês ficarem aí, para vocês poderem buscar mais informação. No mesmo site do MIDIC ali, em vez de eu ir em acesso ao Siscomex, eu vou em dicas de SEX. Nessas dicas de SEX, primeiro em operações de comércio exterior, aí dicas de SEX. Nessas dicas de SEX, traz muitas informações importantes. Então, tem ali dicas de exportação, do lado direito que vocês podem visualizar, que eu coloquei em vermelhinho drawback. Tem de exportação, tem de importação e tem de drawback. Cliquem nessas dicas de SEX. Hoje, se eu não me engano, estamos com 37 ou 38 dicas. São dicas importantes de perguntas com respostas. Perguntas que nós, empresas, fazemos para o DSEX e o DSEX coloca como a resposta para a gente ter ali um apoio no momento em que a gente se depara com alguma dificuldade. Dá para aprender bastante nessa questão aqui de drawback. Então, o site do MDIC é um site importantíssimo para a gente acessar. Bem, pessoal, então aqui acabamos a nossa palestra. Quero agradecer a participação de todo mundo, né? Quero só deixar um lembrete aqui final para todos. Quero solicitar que vocês, cada um de vocês, faça um depoimento sobre como foi o uso dessa ferramenta da webconferência, né? Após fazer esse depoimento, copiar e colar aqui no chat, o encaminhar por e-mail, né, consultoria@abracomex.org, que é muito importante a gente ter aí as informações de vocês, o depoimento, para a gente verificar como que está essa questão e poder também fazer as melhorias, né? Então, agradeço a todo mundo. E agora eu vou abrir aqui mais um pouquinho o bate-papo, que a gente ainda tem mais uns minutinhos. Para que vocês possam, então, fazer as questões. A Rosana disse que a palestra foi excelente. A gente também agradece a Rosana, então, pela colocação. Obrigada, Rosana. O Silvio, no caso de importação aérea em drawback, ainda o importador goza do desconto de 5% de armazenagem capatazia?
Não vai gozar deste benefício não, porque na verdade, Silvio, quando a importação é marítima, ele não vai pagar os 25% sobre o frete. No entanto, né, a armazenagem e capatazia entra ali na base de cálculo, né, para o adicional do frete de renovação da marinha mercante. Mas você não suspende a armazenagem e a capatazia nem no marítimo e nem no aéreo. O Fernando, né? Sobre agregar valor. Eu posso importar pedras preciosas e exportar um colar e utilizar o benefício de drawback? Pode sim, Fernando. Como foi explanado no início, né? O drawback não faz nenhuma restrição, nem de insumo, nem de país de exportação, nem de segmento que a empresa faz, né? Que a empresa industrializa. Você pode sim fazer importação de pedras preciosas e fazer o teu colar e exportar. Inclusive, eu acho que vai agregar bastante valor aí nesse teu caso. A Odete, ela está pedindo para que eu repita aqui como que faz a questão do índice, né, do percentual de índice para o ato concessório. Então, Odete, você tem que pegar o teu CIF de importação, dividir pelo teu FOB de exportação. Aí você vai ter um percentual. Se você tiver só importação no teu drawback, isso é o suficiente, já chegou no teu percentual. Mas se você tiver compra no mercado interno, então você faz também a mesma coisa, o teu valor de mercado interno dividido pelo teu FOB de exportação e vai ter mais um percentual. E aí você soma o percentual de IMP e o percentual de mercado interno e aí você vai ter o teu percentual de a agregação de valor do teu drawback, teu percentual de importação versus exportação. Tá, então tem mais uma pergunta aqui do Silvio. Deve-se pagar impostos suspensos na liquidação com destruição e sinistro? Então, na verdade, quando você faz destruição e sinistro, você não precisa mais pagar, né? Porque você está liquidando o teu compromisso. A única coisa que você paga são as taxas, por exemplo, se for destruição, você paga ali o valor da tua sucata, né? Recolhe o valor sobre sucata, que é um valor irrisório. Tá? A Sonave, sobre infraero, é que há uns 2 anos atrás havia um desconto de 50% na armazenagem e capatazia. Ok, se existe esse desconto de armazenagem, vamos se beneficiar desse desconto. Mas quando a gente fala de drawback, o drawback não contempla nem armazenagem e nem capatazia. Tá, o Paulo, fiz registro do drawback e fiz a compra fiz a comprovação com RE superior ao percentual informado, porém o ato concessório não foi baixado. Qual seria a solução? Bem, neste teu caso, é um pouco mais específico, né? Caso de regularização, porque o ato já venceu, né? Então, o que você tem que fazer, Paulo? Você tem que apresentar para o DSEX, através de ofício, o teu drawback, a vida dele. Então, eu importei e exportei, apresentando junto o laudo técnico, que vai comprovar a efetiva exportação, que inclusive ali, como você falou, até superior ao que você se comprometeu, e você pede, então, a baixa deste ato concessório através do ofício. E o DSEX vai realizar, só que daí não mais com os ajustes, vai ser baixa sem ajuste, né? Mas é possível sim, através de ofício, essa baixa. O Rodrigo, o Fernando e a Odete estão agradecendo, então a gente manda o nosso agradecimento também. O Silvio também, obrigada Silvio, obrigado Kelly, obrigado Sheila também, o Rosenei, Elielder,
Sandro, você pergunta sobre os conteúdos, então eu já acabei de passar um link ali, que essa palestra vai ser disponibilizada, né? Então você pode pegar essa palestra ali pelo site. A Hanna está dizendo que foi a primeira palestra, está se familiarizando, espero que tenhamos aí alcançado o objetivo, né? Tivemos aí algumas informações, algum linguajar mais técnico, né? Porque a gente também tem um tempo curto e precisa ir direto ao assunto. Paulo, é isso mesmo, faz o teu pedido aí via formal que você vai conseguir a baixa deste ato. Uma vez cumprido, você tem o direito da baixa. Pessoal, então eu quero agradecer aí mais uma vez a participação de todos e até a próxima. Obrigada por todos.